Já ouviu o conceito Anywhere Office, trabalhar de qualquer lugar? Quer entender como funciona e quais empresas estão aplicando esse conceito? Continua ouvindo a gente. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira, RH, e hoje aqui a gente está com uma convidada especial. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia e nós estamos com a Carolina Piombo, que é Chief People Officer da BRQ. Carolina, se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, meninas. Então, aqui como as meninas já falaram, eu sou a Carolina Martins Piombo, sou Chief People Officer aqui da BRQ. Sou uma profissional de RH com mais de 20 anos na área de RH, né, passando por todas as áreas. Trabalho numa empresa de tecnologia, né, BRQ Digital Solutions, focada em transformação digital para grandes clientes. Hoje estou à frente de uma área com 70 pessoas, então temos aí 70 profissionais da área de recursos humanos, sou responsável aí por todos esses profissionais, e na BRQ hoje nós temos aí o desafio de 3.300 colaboradores, né? A companhia é formada por 3.300 colaboradores e como a Lê e a Bruna colocaram, né, com esse desafio aí do Anywhere Office, que já há 2 anos a gente vem atuando nesse modelo, mas a BRQ já tem aí um histórico de home office já de algum tempo, uma cultura de trabalhar home office no mínimo 2 vezes por semana há mais de 5 anos, né? Então depois eu vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente trabalha aqui, como é que é essa cultura do Anywhere Office. Nossa, que legal, tô super feliz, de verdade, quero agradecer muito. Fico imaginando, né? Só você ali tem 70 pessoas, então realmente deve ser um desafio ali de agenda. Então a gente agradece muito o seu tempo de estar aqui e é realmente um desejo das pessoas, né? A gente vê quando a gente abre uma enquete, poxa, que modalidade, as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em equilibrar, né, a vida profissional e vida pessoal, porque afinal a gente só tem uma vida, né? Essa divisão sempre foi meio ilusória. E esse conceito, né, a gente usa o termo em inglês Anywhere Office, mas assim, explica melhor o que é isso e se vocês já trabalhavam antes da pandemia com esse conceito, por que de repente ele é hoje um diferencial e as pessoas buscam muito isso? Quais são as vantagens? Como funciona para quem nunca ouviu esse conceito? Legal. Então, falar um pouquinho do antes, aí dar um pano de fundo, né? A BRQ, como eu falei, mais de 5 anos trabalhando nesse conceito, na cultura do home office, onde as pessoas ficavam nesse modelo mais híbrido que a gente está trabalhando, muitas empresas estão trabalhando hoje, que é o conceito de você ter 2 vezes você ficava em casa e 3 vezes você ia para o escritório. Então, a gente já trabalhava nesse modelo, a gente já rodava isso há bastante tempo, quando veio a pandemia. Então, quando veio a pandemia, a gente já tinha passado por situações que as empresas que não tinham essa cultura começaram a passar naquele momento que ocorreu a pandemia, né? A gente já tinha passado por situações de gerenciamento. Como é que eu gerencio uma equipe sendo que ele está em casa, né? Nesse dia que eu vou fazer aquela reunião de equipe, eu tenho que conectar ele numa reunião onde tem pessoas presenciais e pessoas remotas. Então, a gente já vinha nessa cultura e amadurecendo esse processo. Então, quando a gente teve que colocar todo mundo para trabalhar 100% remoto, isso foi menos desafiador no sentido de as pessoas, os líderes já sabiam ali o que fazer, com o desafio de não ter mais o presencial, mas eles já tinham esse contato das pessoas em casa. E o Anywhere Office veio para alavancar as nossas contratações de uma forma assim bem abrangente, falando só de Brasil, a gente saiu de 10 cidades, e hoje nós estamos em mais de 330 cidades, então a gente tem colaboradores espalhados em 330 cidades hoje no Brasil, só 2 estados que a BRQ não está presente, a gente tem possivelmente uma meta aí de fechar até o mês que vem, ter colaboradores em todos os estados, e o Anywhere Office, ele possibilita você trabalhar de onde você está, né? E antes, o que a gente trabalhava dentro do recrutamento e seleção, né, nossa área de Talent Acquisition? A gente tinha ali um modelo de trabalho de recrutamento itinerante, você fazia todo um projeto para buscar pessoas de fora, exemplo, Nordeste, e vir para São Paulo. Então você tinha que mostrar como era São Paulo, qual era a localidade, onde seria mais barato, qual era o custo, né, de vida aqui, dar dicas para eles de como eles poderiam trazer a família. A gente tinha situações de pessoas que vinham para cá
e depois de 3, 4 meses trazia a família e eles eram Quase um super programa de agradecidos. expatriação, só que dentro do país. Exato. A gente criou um book dentro do recrutamento de como fazer isso, de como falar com os profissionais e atraí-los, e de como a gente deveria conduzir aqui, né, e acompanhar essa evolução dele numa outra localidade, lembrando que a família ela ia vir junto, né? Então toda adaptação a gente apoiava. Quando a gente expandiu nesse conceito do Anywhere Office, ele pode ficar onde ele está, né? Então ele podendo ficar onde ele está, ele não precisa mexer na família, ele tem a proposta, ele pode trabalhar dentro da casa dele, ele tem essa possibilidade de trabalhar para qualquer empresa de onde ele está. A diferença né, e aí a gente entra um pouquinho em outros pontos aqui que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas é a cultura, o que vai me prender se o que muda é um computador, né? O que me prende nessa empresa se eu não estou mais no presencial com aquelas ações de interação? Então, o Anywhere Office é isso, é te possibilitar trabalhar de onde você está. Né? Tem gente que viaja, pega uma casa no Airbnb, passa um mês e continua conectado, né? Então ele tem uma qualidade de vida muito maior. Tem a questão de integração, né? De interação com as pessoas, e isso é um desafio mesmo, né? Ter essas interações presenciais. Mas, tendo em vista que nós só não estamos presentes em 2 estados, é muito difícil também conectar todo mundo em alguma localidade, né? Então esses são os desafios que a gente tem aí nessa jornada. Eu vejo que realmente tem vários benefícios e vocês saíram na frente de várias empresas, né? Porque quando veio a pandemia, vocês já estavam preparados, já era algo cultural, então as pessoas já estavam preparadas, né? Só foi uma questão de adaptação muito mais fácil para vocês. E eu queria perguntar o que vocês fazem na parte de gestão para trabalhar a comunicação, né? Porque tem essa distância, como levar a cultura para o colaborador através desse computador, que é o que você falou, né? Como vocês fazem para diminuir essa distância com o colaborador? O que a gente fez, tá, Bruna e Alessandra? O que a gente fez ao longo, os aprendizados, né, ao longo desse processo? A gente percebeu que a gente tinha que substituir tudo que a gente tinha no presencial por ações online. Então, se você simplesmente saísse do presencial e se desconectasse para falar com o seu colaborador sobre as tarefas diárias dele, entregas e gerenciamento, você estaria perdendo o foco da pessoa. Coisas que você teria. O café. Como é que eu substituo o café, o meu bate-papo, o meu almoço por situações online, né? Totalmente digital. Então, estamos juntos. A gente trabalhou muito o conceito de estarmos juntos digitalmente. Então, a gente passou a ter ações de coffee time, exemplos de coffee time. Então, eu tenho coffee time com toda a minha equipe, montei vários grupos ali e a gente toma café. Então, a gente toma café para falar de outras coisas, as coisas que a gente falaria no escritório, né? Seja ela qualquer assunto que esteja pairando, inclusive sobre a própria empresa. Então, essa foi uma ação. A outra ação foi, a gente tinha, assim, o contato com o presidente, que é o Benjamin, mas era o contato de quem encontrava ele no escritório, né? Passava por ele ali e tinha o contato e conseguia encontrá-lo. Hoje, ele se aproximou 100% de toda a companhia. Por quê? Porque o digital te aproxima, apesar do afastamento físico, ele te possibilita falar com todo mundo. Você consegue Então, escalar, né? Se colocar todo mundo exato. numa sala virtual ao mesmo tempo, coisa que às vezes, mesmo estando no híbrido, Você não conheceria. Não era é possível. fisicamente impossível. Até porque se você for criar um evento, você vai criar um evento de liderança para estratégia, né? Dificilmente vai ter um evento para integrar 3.000 pessoas, mesmo em 10 cidades. E aí a gente começou a aproximá-lo, né? Fazer eventos de encontros com pessoas que estavam entrando na empresa, porque tem o desafio do quê? Um pouco do que a Bruna colocou ali, né? E você também, Alessandra, de tipo, a gente já vinha nessa cultura. Só que quem estava chegando, não. Então, você tem o desafio de integrar aquele que não é essa cultura, né? Então, por mais que a gente tivesse maduro no processo, você tinha que passar por essa integração de novos colaboradores. Então, o que a gente fez? A gente aproximou a liderança dizendo, esteja próximo e preste atenção nas pessoas, uma escuta ativa, né? Não é simplesmente entrar na reunião e aí, gente, como que é entregar o indicador e tudo mais. Não, peraí, vamos falar com as pessoas, vamos saber como elas estão, como estão as famílias das pessoas. E a gente passou a ter discussões, e o RH puxou muito isso, sobre como é que está sendo para você estar em casa, né? E a gente descobriu pessoas que estavam com sintomas de depressão e como é que a gente poderia apoiar, e a gente criou várias ações envolvendo sempre os gestores. Então, a gente acelerou muito o contato dos gestores, mas assim, o fator H, como diz um
mentoring ali que eu tenho tido ali com um profissional muito bom aí de mercado, com anos, ele fala o H é super importante, o humano fez o diferencial, né? Essa aproximação das pessoas, eu acho que as pessoas se conheceram mais digitalmente, isso proporcionou, escalou, como vocês colocaram, né? Você consegue fazer isso em escala. Então, acho que a liderança aprendeu com isso, aprendeu que não era chegar numa reunião e falar diretamente sobre a reunião, mas era uma escutativa. Eu tive uma situação, não uma só, mas começou por essa, eu entrei numa reunião de RH com os meus líderes diretos, e era uma reunião de 2 horas de gerenciamento de indicadores. E eu cheguei na reunião e a gente tem uma cadência de gerenciar e acompanhar os indicadores. Eu falei, gente, a gente não vai falar de indicadores hoje. Como vocês estão? E marcou aquilo para eles, porque é a liderança prestando atenção. E aí vieram várias questões à tona. A partir do momento que eu trabalhei aquilo e percebi aquilo, a semana seguinte ela foi muito melhor, porque eu consegui detectar isso e a gente levava isso para a liderança. Automático também, né? Sai do automático. E a reunião fica assim, nossa, como foi produtivo, né? Eu tô com gás, porque a pessoa prestou atenção, né? Quando você vai numa loja, qual é o seu nome? A pessoa te chama pelo seu nome, você fala, nossa, a pessoa sabe meu nome, né? Quando você presta atenção no outro, ó, você não tá bem, percebi, né? Que você, nessa reunião aqui, que você não tá muito bem, o que aconteceu? Quer falar? Então a gente teve muitas situações, eu tive situações também de ele me chamar, tá tudo bem? Por uma reunião, por uma leitura. Então, essa questão de prestar atenção no outro, ela ficou muito forte. A gente também provocou a liderança para pedir para a câmera ficar aberta, né? É isso que eu estava pensando, porque assim, você lê os meus pensamentos, Carol, eu vejo que é um desafio, tem posts, e tem um colega meu que ele fazia um Instagram que era maravilhoso, ali, saudades desse Instagram, que chamava Reunião Fluida. E aí a gente entrou muito na discussão, né? Agora com o híbrido ou o home office 100%. A câmera, ela é uma forma de você se conectar, porque se eu tô com a câmera fechada, eu perco a linguagem corporal, eu perco o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a pessoa está na casa dela. Então talvez ela não se sinta à vontade de abrir a câmera, né? A gente tem aqueles ferramentas de mudar o fundo e tal, mas não é todo mundo. E pensando, eu sei que isso é generalizar, não é o mais certo, mas pensando no mundo de profissionais da tech, eles também são mais introvertidos, às vezes eles não são tão comunicativos de pegar e abrir a câmera. É muito comum, por exemplo, em entrevista da área tech, a pessoa chegar com a câmera fechada. Então, como que você fez essa gestão, né, de estar próximo, porque a câmera ela é uma ferramenta importante, ao mesmo tempo não ser invasiva, porque eu imagino que deve ter sido o maior desafio. Quebrando paradigmas. Vou te dar um exemplo meu. Eu vim de uma empresa de uma cultura extremamente, uma cultura que não tinha a cultura do home office, uma cultura oposta. Então, por exemplo, eu não estava bem, mas ia trabalhar de casa. Aí o que acontecia? A minha gestora me ligava, ou eu senti um peso de estar em casa. Quando eu fui para a BR que eu vi que tinha isso, eu falei, gente, mas eu posso trabalhar 2 dias de casa? É isso mesmo? Mas como que é isso? Então, eu estou falando de 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estou na BRQ. Então, eu senti isso. E o que eu percebi? E a gente trabalhou isso aqui internamente. Que não era nenhum problema ele estar com o filho no colo. Que não era nenhum problema ele estar numa casa alugada, numa beira da praia. E a gente começou a impulsionar essa comunicação. Veja, você pode trabalhar de qualquer lugar. O importante são as suas entregas. Uhum. E isso sempre foi muito forte aqui. E nunca teve aquela coisa, você bate o ponto, mas se você quiser começar um pouquinho mais tarde, ficar um pouquinho mais... Tudo bem também. Ninguém aqui das 8. E eu tinha histórias de benchmark que o pessoal fazia comigo, que era assim, nossa, mas como é que você faz ali para poder controlar o trabalho? Não é controlar se ele está ativo ou não, são as entregas que ele está fazendo com qualidade, é isso que você vai acompanhar. Se ele trabalhou e entregou e tá motivado e feliz, é isso que importa. E a gente começou a falar, pode abrir a câmera, e eu tinha situações de filho no colo, e a gente entendia que fazia parte, a gente entendeu que era um processo maduro, quer dizer, de amadurecimento, e que a gente precisaria mostrar que era normal. Eu lembro algumas vezes que eu entrei eu estou dando muito meu exemplo, mas isso muito replicado para os gestores, né? De talk time que eu entrava com pessoas de outras estruturas, que eu não vou abrir a câmera porque minha casa tá uma bagunça. Eu falava, mas eu quero te conhecer, eu quero estreitar o laço com você, não tem problema nenhum, eu não quero te controlar. E isso foi o que a gente fez ao longo desse tempo, com naturalidade. No começo a gente empurrava o filho, né? Não vem, fica aí. Fiz isso, né? Eu fiz isso no começo. E depois você começou a incluir.
gente, olha a minha filha, né? Olha, aqui tem um quadro do Capitão América, né, na minha parede. Aí eu pegava, tirava o quadro, o escudo, mostrava para as pessoas. Então começou a fazer parte, o Benjamin também, gente, olha aqui o fundo, olha onde eu tô. Isso passou a ser natural ali. Então eu acho que isso fez a diferença. E esse compartilhamento, né, de olha, eu fui para tal lugar, que máximo, foi muito legal, eu tive mais tempo com meu filho. A gente começou a falar das coisas boas que tinham, e isso acabou entrando nessa cultura, né, de se conectar mesmo remotamente com as pessoas, né, e fazer comentários e incluí-las. Então, a primeira coisa que a gente pede quando a gente está num talk time ou num coffee time, porque a gente tem o coffee time, que é para esse café virtual, e a gente tem o talk time, que é o momento da escuta mesmo, né, onde toda organização faz isso, de forma mesclada, vários executivos entram ali para falar com as pessoas. E a gente começou a falar, gente, primeira coisa, abra a câmera, né? A gente quer te ver, a gente quer te conhecer. Então, assim, abra a câmera, né? É importante pra gente, a não ser que você tenha algum problema. E se você tiver algum problema, me fale. É o problema no computador, a gente resolve. Então, a BRQ tem muito esse conceito de resolução de problemas, né? Eu resolvi esse, qual é o próximo que eu tenho que resolver? Então, isso facilitou muito essa cultura no Anywhere Office também. Eu fico pensando que o desafio de comunicar, né? Porque você perde aquela espontaneidade de corredor, de às vezes fazer um comentário ali, você precisa tudo fazer uma reunião, entre aspas, né? Porque, que nem eu falei, você fazer no tempo do café, mas mesmo assim tem que bloquear a agenda e organizar. E eu vi que vocês têm várias ações, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais. Vocês fazem encontros virtuais, né? Semanais, faz encontro mensal com a liderança, tem a questão do workplace, o Facebook corporativo. Como que funcionam essas ferramentas ali para realmente estar próximo? Porque tem que haver um esforço diferente, não dá para simplesmente, eu vou falar um negócio muito velho, mas não dá para colocar só um comunicado mais no mural. Eu adorava isso, eu vou colocar o comunicado perto do ponto, porque a pessoa bate o ponto e lê o comunicado, como se a pessoa na hora que está chegando, ela está com cabeça para ler um comunicado, mas ok, você não tem mais essa interação do físico. Como que funcionou esses programas? Como que está sendo isso? Legal. Então a gente tem Coffee Time e Talk Time, né? A diferença de um outro é que um é café virtual. E aí não pode falar de trabalho ou não necessariamente? Você sente ali, tá? Pode. Por exemplo, eu com o meu time, eu faço dinâmica, eu fiz uma dinâmica hoje. O que você mais gosta de fazer e você tem feito? O que você não gosta de fazer, mas você tem que fazer? E a gente faz algumas brincadeiras ali, eu levo algumas dinâmicas para poder se aproximar. E às vezes vem trabalho, às vezes vem, começou o Big Brother, uma menina falou do Big Brother, e ok também, e teve troca e riso, e foi muito bom, e depois todo mundo me chama, nossa, vamos fazer mais, porque as pessoas estão carentes disso. Então essas são duas ações que foram importantes. Uma outra ação que a gente fez foi um programa chamado People First, que a gente abre a agenda do RH para as pessoas falarem com a gente, né? Qual que é o diferencial disso, né? Às vezes ele está passando por algum problema, que aí eu não estou falando de psicológico, a gente tem atendimento psicológico para aquelas pessoas que precisam, né? Isso a gente faz, mas é um atendimento tipo dúvida de carreira, estou para o meu gestor, o que eu procuro, né? A gente criou ali, como a gente fala, de botão vermelho, né? Eu aperto e tem alguém que vai me apoiar. Então a gente fez isso também e a gente tem agendas lotadas de pessoas querendo falar sobre vários temas. Teve uma live ali, eu quero entender melhor isso aqui. Então isso a gente fez bastante nesse programa. A gente tem lives com a liderança, de frente com a liderança, todo mês. Especificamente no mês de fevereiro, a gente teve toda semana para falar de estratégia. Então, qual a estratégia de vendas, estratégia de pessoas, estratégia dos Estados Unidos, estratégia de transformação digital, com o líder de cada pilar, e a gente apresenta a estratégia para a empresa. O Benjamin entra em algumas lives para falar de algum tema específico que ele queira trazer para a companhia. Olha, nosso foco é esse, o nosso norte verdadeiro para onde a gente está caminhando. Ele conta a história dele, e isso se repete com vários temas durante os meses, né? Então a gente tem esse de frente com a liderança e a gente usa, como você colocou, o Workplace, que é do Facebook, que é uma ferramenta fantástica, não fazendo propaganda, mas por que ele é fantástico, né? Porque o mural ele fica ali, então é o seu Facebook, você posta o que você quiser, tem uma curadoria, mas você no seu perfil posta o que você quiser, tem plantão de dúvidas, tem tudo que você precisa saber, tem os grupos de liderança, tem tudo ali dentro. Tem comunidades, grupos de afinidades. Exato, grupo de diversidade, por exemplo, a gente criou o grupo de diversidade por afinidade, então assim, é imenso, e a sacada é assim, enquanto antes, né,
tô falando do meu passado há 4 anos atrás, antes de eu entrar na BRQ, como era, né, para mandar uma mensagem pro presidente, era o e-mail, né, ninguém tinha acesso ao celular dele. E hoje, qualquer pessoa pode falar com o Benjamin, qualquer pessoa pode mencionar, porque ele tem ali o Workchat, que é o Messenger do Facebook, só que pro Workplace, e você conecta e pergunta qualquer coisa, o Benjamin fala, gente, qualquer dúvida me procurem. Então, o canal e a comunicação, ela é muito transparente e aberta. Batemos meta, não batemos meta, comunicação de PLR, tudo é feito ali. E as pessoas se comunicam umas com as outras através do workchat. Então, toda vez que termina uma reunião, por exemplo, que eu estou presente ou que eu vou apresentar alguma live de algum tema, eu falo, gente, qualquer dúvida me procurem no workchat. E as pessoas procuram. Você pode criar grupos dentro do workchat também, que aí é uma Messenger, como eu falei. Então, essa comunicação é muito forte através do workplace. Então, esse mural ficou no feed de notícias, que é o que a gente está acostumado hoje, tanto no Instagram quanto no Facebook, no próprio LinkedIn, né? Então, isso facilitou muito e é muito autoexplicativo, né? Você acaba... E é uma mídia que as pessoas já estão acostumadas, né? Eu já acesso o Facebook para ver notícia, para ver isso, para ver aquilo, e aí o trabalho tá ali incorporado. Uma coisa que eu fiquei pensando muito aqui, e nossa, 3.300 pessoas, gente, é tipo é uma cidade, né? Uma cidade pequena, nem tão pequena, né? Que tem cidade ali com 1.000 habitantes só. E você falou muito de resultado, muito de acompanhar, então a pessoa tem autonomia, ela consegue ter a flexibilidade, mas aí vem, com a liberdade tem a sua responsabilidade. Como fazer a gestão com um olhar um pouco mais para performance? Você tem alguma ferramenta? Como que você criou essa cultura? Porque muitas pessoas às vezes falam assim, eu tô aqui, tô trabalhando, entre aspas, fica aquela falsa sensação que ninguém tá te vendo. Não eu tenho essa sensação porque eu vejo que vocês estão muito próximos. Mas como a gente fala de performance, que estratégia que vocês adotaram? Como que funciona aí hoje? Então, são dois pontos aqui que eu queria trazer. O primeiro é sobre avaliação de performance, já vou explicar um pouquinho mais. E a outra questão é que nós trabalhamos aqui na BRQ com a filosofia Lean, onde a gente trabalha com gerenciamento de indicadores de várias atividades que toda a companhia tem. E não só no C-Level, não só na gerência, na liderança executiva, mas em toda a companhia e todas as equipes, elas têm esse painel e são definidos esses gerenciamentos de indicadores, onde ali a gente acompanha a evolução do projeto, a gente acompanha a evolução daquele indicador que foi definido para saber se a gente está atingindo ou não o objetivo daquela área, daquela equipe. Então, todo mundo acompanha isso em reuniões que são gerenciamento de indicadores, que acontecem semanalmente com todas as equipes. E esse painel, a gente acompanha ele, e todas as equipes acompanham, e a gente acompanha essa performance que é do grupo, mas é individual, porque tem responsabilidades que são individuais. E por que você não atingiu isso? Qual foi o problema que você encontrou, qual é o tratamento que você deu e você precisa de ajuda? Aqui a gente fala nessas três palavrinhas, né? Qual o problema que você teve para não atingir a sua meta, o seu indicador, né, que é atrelado a uma meta? Qual foi o tratamento que você deu para o seu problema e cadeia de ajuda? O que você precisa do seu líder para que ele tire os impedimentos da frente? Então, dessa forma, você acompanha tanto a performance dos times quanto individual, porque a pessoa ela vai ter ali uma tarefa ou tarefas para poder prestar conta. Parece que engessa, mas é uma cultura, né? Então, os GIs, eles são rápidos, pontuais e semanais. Isso é uma forma. A outra forma é através da avaliação de performance, que a gente trabalha com uma cultura de feedback aqui, onde a gente estimula os líderes a terem o one-on-one com seus times, a ter aquela cultura de dar feedback a todo momento, e a gente tem a avaliação de performance, que inclusive a gente está nesse processo, onde eu vou sentar com aquele meu liderado e eu vou dar o feedback sobre várias competências ali que a gente escolheu para poder trabalhar, que são vários pilares da companhia. Feito isso, a gente tem um plano de desenvolvimento individual e a gente acompanha esse plano. E esse plano é feito pelo profissional e em conjunto com a sua liderança. E esse plano ele é acompanhado. Então, o que você me disse que precisa se desenvolver dessa forma, olha, a performance está assim, está assado, e durante toda a jornada dele, isso é medido e acompanhado pelo líder. Não tem como você não ver a performance, porque você tem entregas. Se você não está entregando, você não está performando, né? Então, isso tudo é acompanhado por esse gerenciamento de indicadores, por esses feedbacks que são dados, né, mensalmente, às vezes até semanalmente,
e fechamos com esse ciclo de avaliação de performance, que é quando eu fecho um ciclo, nesse caso a gente está num ciclo de 1 ano, para poder amarrar tudo que foi falado durante esse processo e para rever o plano de desenvolvimento individual. E um ponto importante é que o plano de desenvolvimento individual aqui, ele é vivo. Eu entrei hoje na BRQ, eu já desenvolvo meu plano de desenvolvimento individual, não preciso esperar a avaliação de performance do próximo ciclo. Eu entrei hoje, eu sento com o meu novo chefe, né, a pessoa com quem me recebeu, me integrou. Bom, qual que vai ser o seu plano de desenvolvimento aqui, as suas metas, e aí eu traço isso, e ele já sai com o plano de desenvolvimento dele. Então isso faz com que ele também tenha um norte de carreira dentro da companhia, né? Ele não precisa esperar, normalmente... Porque afinal de contas ele acabou de passar por um processo de seleção, então alguma coisa foi avaliada dele, né? A gente estava até fazendo uma discussão outro dia, num outro contexto, mas acho que vale a pena, a gente estava falando de, é chato fazer parecer, não sei o que, eu falei, gente, parecer é fundamental no processo seletivo, ele deveria ser usado quando a pessoa entra, e você já no parecer falar algumas coisas do que foi avaliado para construir o PDI, né? E é bom porque porque às vezes a pessoa, ela chega, sei lá, a avaliação vai acontecer dali 6 meses, ela fica meio que num limbo, não tenho tempo de casa, mas não significa que você não tenha que fazer um plano, isso é super importante. Estou excluído, eu só vou ser avaliado lá no fim. É uma forma também de saber que o líder está olhando, né? Tá vendo ali, tá reconhecendo, tem os reconhecimentos que vêm depois, e até nesse modelo, e até esses processos que você trouxe, Carol, pensando no modelo híbrido, o que demanda do líder, né? Quais são as demandas que um líder precisa ter para fazer essa gestão? Eu acho importante você trazer também esses pontos, porque é o líder que conduz, é o líder que leva a cultura. Então, quais são as principais demandas que precisa desses líderes? Eu acho que o primeiro ponto que a gente teve, a gente enfrentou dificuldades quando a gente falou, olha, agora você vai ter que desenvolver o plano de desenvolvimento individual dos seus profissionais que acabaram de chegar, mas eu não conheço nada dele. Tá, mas quando você contratou, você não tinha objetivos? Um pouco do que você colocou, Brando. Você não tinha objetivos ali para você ter contratado? Então você tem um plano, né, para poder desenvolvê-lo, para ele poder chegar e trabalhar os gaps que você identificou ali na entrevista. Ninguém vem perfeito, né? Todo mundo precisa melhorar. Então, é isso que você vai colocar. Então, a gente trabalhou muito, não é resistência, mas é amadurecer esse processo de ter um plano de desenvolvimento logo de saída. E eles começaram a ver valor porque a gente começou a trazer cases. Veja essa liderança, veja o attrition dessa liderança. A gente começou a trazer cases de boas práticas da liderança para outros líderes que estavam resistentes a isso. O principal, quando a gente fala da área técnica, é a questão, de novo, do fator H, né, do humano. Por mais que você diga, eu faço gestão de pessoas, tá? O técnico é o que está direcionando, né? A gente tem um público de técnicos que viraram líderes, e aí você precisa trabalhar essas competências. Eu acho que o que a gente precisou amadurecer muito nesse processo foi essa questão da escuta, verdadeiramente, genuinamente ativa. Então, trabalhar essa questão da empatia, muito se falou, né, durante toda essa questão da pandemia, sobre você ser empático com o outro. A empatia é fundamental. O trabalho em equipe, se colocar à disposição, não é um líder herói, mas é um líder que me inspira e está ali para me, como o Lean traz, né? A liderança Lean, o liderar com respeito, que é do que a gente fala muito aqui dentro, ele fala que o líder está ali para tirar os impedimentos, né? Então, o que você precisa que eu te ajude para você ser melhor ainda? Eu estou aqui para poder te apoiar. Então, ter essa liderança com respeito, e aí trazendo um pouco do Lean, o Lean trabalha sobre o Gemba. Gemba é onde as coisas acontecem, né? A liderança indo até o Gemba. Deixa eu entender como é que a Bruna trabalha, quais são as dificuldades dela para poder apoiá-la. E aí eu queria trazer para ilustrar aqui, uma situação. Quando eu entrei na BRQ, sempre recrutamento, né, é questionado, porque precisa contratar, fechar, e aquela pressão, mas ninguém sabe a dificuldade, né, sentando na nossa cadeira, o que a gente passa ali no dia a dia. E a primeira coisa que o Benjamin fez quando eu entrei na empresa, e não era até então uma prática, foi, eu vou até o Gemba. E ele passou uma tarde com a gente, ligando para os profissionais. A gente selecionou os profissionais e ele passou ligando para os profissionais. E o pessoal recusava. Falava, não tem interesse. E ele, como assim? Eu sou presidente, estou te ligando aqui. Mas não usando da autoridade, mas assim, olha, vem para a BRQ. E ele foi negado. E ele saiu dali e ele foi fazer uma análise, né, uma reflexão sobre tudo aquilo. Ele falou, caramba, não é fácil a vida de vocês. Como é que vocês conseguem? Como é que vocês vivem? E aí, quando o business ia reclamar,
porque você sentou lá, você viu a dificuldade? Para você poder fechar um, você precisa falar com 100, 50. Existe todo um trabalho. Eu fui ao Gemba, ele viu como era. Então, essa questão da característica de você poder descer, né? Muito se falava que o bom líder vai subindo e não desce, né? Eu não vou no operacional. Quando, na realidade, o que a gente faz aqui é deixa eu descer, né? Eu acho que essa característica de você poder se colocar no lugar do outro, poder estar ali junto com a equipe mostrando que você faz parte daquele contexto, ela auxilia muito. Então, também aí é uma competência muito forte de ir até o Gemba, ver como é que as coisas acontecem, né? E aí, enfim, o Lean fala de poder falar do Lean várias coisas aqui, outras competências também, mas eu acho que é interessante citar essas que eu acho que são fundamentais, né? Entender o trabalho do outro, ter empatia, ter escutativa, trabalhar em equipe muitas vezes é pôr a mão na massa sim, né? É você estar ali junto com a equipe nos melhores e nos piores momentos, né? E inspiração, ser um líder inspirador, não herói, mas inspirador, né? Principalmente à distância, é difícil você lembrar o quanto custa o trabalho do outro, né? O quanto é demorado, quantos obstáculos existem, porque como você tá ali na sua casa, trabalhando com o seu computador, você até esquece o que o outro tá passando, né? E essa situação é interessante. Quando eu penso que a gente tinha, há 2 anos atrás, 10 cidades e hoje a gente está em 330, o que está por trás disso, né? O quão trabalho teve ali por parte de uma equipe e o quanto foi prazeroso e olhar para trás e ver o que a gente conquistou. Então, é importante, né, o líder passar isso e reconhecer. A gente fala muito de problema aqui, porque o Lean, vamos focar no problema, não na pessoa. Mas acho que também o reconhecimento, ele é fundamental, né? Você reconhecer o que a equipe fez e dizer isso, né? Esse reconhecimento é muito importante. O feedback constante, né? Exato. As pessoas usam muito a ferramenta do feedback, ainda tem essa cultura, a gente fala muito disso aqui. O feedback só acontecer quando as coisas dão errado, né? O feedback ele tem que ser sempre, acontecer sempre, o tempo todo você tá ali sendo retroalimentado de você tá indo bem, não tá indo bem, por que não tá indo bem, como que eu posso te ajudar? E eu fico realmente encantada com as ferramentas e a estratégia que vocês adotaram aí. E eu vejo e quero só reforçar que você vai falar, né? Faz toda a diferença. Papel, a importância da liderança em aceitar, entender, né? Não é só aceitar, porque eu sei que o conceito não foi top-down, mas assim, eles realmente engajarem de, poxa, eu vou até a operação, como você falou, como que faz o recrutamento? Porque no processo de carreira ali mais padrão, a gente sabe que o mundo mudou muito, mas sei lá, se eu sou vou pegar o seu exemplo, eu sou um presidente, por mais que eu tenha, não que tenha isso acontecido, vamos pensar que o presidente ele vivenciou lá atrás na carreira dele recrutamento, por algum motivo. Você acha que ele como presidente, ele não está muito distante? Ele nem lembra mais como faz, ou se na época dele era diferente, é um outro momento de carreira. Isso acontece em todas as áreas. Você pegar um gerente de qualquer área, tem ali um auxiliar administrativo, a área administrativa, ele está muito distante hoje, até por conta do próprio cargo. Então, fazer esse exercício de, olha como está sendo feito hoje, olha o esforço, as coisas mudaram, tem esse desafio, é bom para ele, porque ele acaba se tornando, fica mais ativo, sabe, tá atualizado do que está acontecendo no mercado, e ao mesmo tempo a expertise dele, de falar, olha, eu vivenciei isso, vendo, porque ele já tem muito mais quilometragem, isso é o mágico da mentoria, falar, talvez fazer dessa forma, olha, agora eu entendo um pouco mais, e às vezes áreas que não são bem defendidas lá no board ou em situações de liderança, a pessoa tendo a vivência, ela falou, não, eu consigo defender hoje porque eu vejo a dificuldade, porque eu passei pela experiência ali recente, eu liguei para os candidatos, vou te dar o exemplo, vou falar do exemplo que você trouxe, eu liguei, não é difícil, é muito difícil, então quando o RH está falando para você que a gente tem que de repente mudar uma política para atrair, etc, porque tecnologia, isso valeria um outro cast, tá, já fica aberto o convite, Carol, para a gente falar de recrutamento de tecnologia, porque é um outro desafio, né, o mercado está extremamente aquecido, falta mão de obra qualificada, então se você não puxa e não cuida da carreira, você está enxugando gelo, porque se você ficar, a gente estava outro dia tendo essa discussão, né, só recrutar sênior, não, você tem que recrutar pessoas de outros níveis e fazer essa carreira girar, se você não transição de empresa, carreira, né, transição de carreira, trabalhar pessoas, quantas pessoas querem entrar ou querem mudar de carreira ou estão desempregadas há bastante tempo e que têm um perfil para ir para a área de tecnologia e não tiveram essa oportunidade, tem essa oportunidade agora, né, eu falei disso numa outra entrevista que eu dei, que é isso, acho que até comentei com você ali num alinhamento que a gente teve, onde estão os profissionais de tecnologia, né? Eles estão em qualquer lugar, né? Estão aí, espalhados, a todo momento você encontra com eles, só que eles ainda não migraram para a área de tecnologia. E é isso, dar essa oportunidade. Então, eu acho muito válido essa iniciativa dele, eu acho que a troca, como você colocou, de sugerir
também é muito legal, porque ele viu algumas dificuldades que a gente tinha e ele apoiou, olha, eles precisam de, né, aqui um aparato, a gente na época começou a ter WhatsApp para todo mundo, a gente escalou chip para todas, porque ele viu algumas dificuldades, então isso também facilita para você falar, peraí, eles estão com dificuldades aqui para poder atingir, né, então vamos trabalhar, então isso foi muito legal. E essa questão, puxando um pouco do Lean também, e que também foi uma coisa que eu assustei quando eu entrei, que é a troca. Eu entrei, você entra e fala assim, eu domino, né? Tenho 20 anos de experiência aqui, o RH, e a cultura do Lean força você ter outras pessoas falando sobre o seu tema. Então tem gente do marketing, do financeiro, do business, de todas as áreas, e eu traço a estratégia de pessoas com essas pessoas. Eu não traço sozinha. Então, essa questão da troca, por isso que eu insisto muito, falei isso várias vezes em conversas que eu tive aí nesses últimos 2 anos, sempre achei importante, escuta ativa, escuta o outro. E a gente não tem, o que é hoje? Tempo, né? Eu preciso não sei o quê, meu filho, tudo, você não tem tempo para nada, quando na realidade você só precisa escutar o outro, ele tem algo para te dizer, né? Então essa questão foi muito forte para mim também, de parar e olhar e falar, puxa, mas olha lá, o business está falando isso, faz sentido, a área de marketing está colocando esse ponto, faz sentido, e isso é uma troca. Eu também passei a fornecer opiniões sobre a área deles, então eu vejo que isso é muito legal também aqui dentro. Mas, de novo, nada acontece se você não tiver uma escuta genuinamente ativa sobre o outro, né? Nossa, eu vou falar que chego no final desse episódio encantada, deve ser um desafio gigante, já fica aberto o convite, acho que a gente pode fazer um episódio só para falar de Lean, só para falar de recrutamento na Eu área vou de adorar tecnologia. recrutamento. E assim, engraçada, Lê, que eu tô em recrutamento, eu comecei na área de recrutamento e seleção, né, de TI. Então são 22 anos vivendo isso. Engraçado que o pessoal fala, vai acabar o mainframe, escassez de mão de obra. Eu falei, gente, eu era estagiária há 22 anos atrás, e eu via, vai acabar o mainframe e não tem escassez de mão de obra. Ou seja, é uma coisa que já Muda só vem o sendo código, a tudo. escassez e a mão de obra Exato. continua Não era eternamente. back e front, né? Agora a gente tem o back front, antes era outros termos que a gente usava, mas enfim, vou adorar, porque eu adoro falar desse tema de talent acquisition também, acho que é bem legal. E do Lean também, né, posso até indicar também pessoas internas ali do próprio Instituto, o Robson é fantástico, pode também apoiar aqui. E é muito legal, porque é uma troca bem proveitosa e que traz muita experiência, né? Que vale aplicar nos E times. prioriza a colaboração o tempo todo, então é feedback constante, é você trocar, aumentar o repertório, ouvir o outros, né, porque a gente vem com a nossa, que nem você falou, eu tenho 20 anos de experiência, se você quer vir com a sua solução e trazer o resultado, mas o fato de você fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, ouvir a opinião do outro, contribui muito porque você aumenta o repertório. Eu queria muito agradecer, assim, olha, episódio incrível, é uma aula aqui de gestão de pessoas em ambientes remotos. Queria que você deixasse suas redes, as redes da BRQ, onde que as pessoas encontram, porque eu acho que quem ouvir esse episódio vai querer de imediato conhecer vocês mais profundamente. Vocês já não conhecem, eu acho pouco provável, mas conhecer a empresa, porque realmente vocês estão cuidando das pessoas com muito carinho, muita competência e com estratégia, sabe? Olhando para pessoas com um olhar em outro patamar, um olhar que, olha, como você falou, olhar para o H, né? Olhar para o humano, que é quem roda Exato. tudo na empresa, né? Exato. E vocês já estão com o mindset que o mercado está precisando e pedindo, né? Então, Exato. as pessoas com certeza vão ficar super interessadas. Sim, eu me coloco à disposição das redes sociais ali na BRQ Digital Solutions, vocês encontram ali dentro do próprio LinkedIn, vai ser um prazer ali, vocês acompanham muito mais sobre a empresa e crescimento e dicas e várias coisas que estão acontecendo dentro da organização. BRQ também vocês encontram no BRQ Digital Solutions no próprio Instagram, Facebook também com o mesmo nome, a página da BRQ é brq.com, então muito fácil de achar, ali vocês também conseguem ter mais um detalhamento sobre a empresa. O meu perfil no LinkedIn está como Carolina Martins, que é onde vocês vão ter mais conteúdos, e pode procurar por Carolina Martins e colocar ali BRQ, né, mais o BRQ ali, de BRQ, vocês vão me encontrar. E ali também tem vários conteúdos que eu troco. Se quiserem me conectar também no Instagram, aí lá tá como Carolina Martins Piombo, vão me encontrar com o nome completo. E fico à disposição, meninas, para os próximos. Estou super à disposição e vai ser um prazer estar aqui com vocês. E obrigada, pessoal. Imagina, amei mesmo. Vocês encontram o Foca também em todas as redes, @Foca no Trabalho. E quero muito, muito agradecer, Carol, pelo seu tempo, por compartilhar esse mundo de conhecimento. Várias coisas aqui que eu não tinha conectado, aprendi muito hoje, de verdade. Quero agradecer muito. Legal. Obrigada, meninas. Carol, muito obrigada. Acho que foi
uma baita lição aqui de gestão, principalmente nesse momento de um novo modelo de trabalho, modelo híbrido e também anywhere, trabalhar de onde você quiser, onde você puder. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Obrigada, meninas, mais uma vez. Imagina, se vocês quiserem me encontrar no LinkedIn, Alessandra Falsarella, lá no Instagram, Ale Falsarella também, mas a gente tá focando todos os conteúdos no Foca. Bru, quer deixar seu LinkedIn? Quero sim. O pessoal pode me encontrar com Bruna Santana Garcia lá no LinkedIn. Fiquem à vontade para mandar sugestão de pauta, perguntas, o que quiser. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.